Olá, boa tarde. Boa tarde a você aí de casa, boa tarde a você que está assistindo a gente pelo terceiro dia seguido aqui na Campus Party Digital Edition, palco New Horizons, Brasília. Obrigada a você que está aqui online com a gente. Agora a gente vai trazer um tema bem importante para falar com vocês sobre como a biotecnologia vem ajudando as cidades na pandemia. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto hoje aqui é a Vanessa Silva, o Márcio Lacerda e a Cláudia Lima. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença aqui de vocês hoje. Imagina, o prazer é nosso. Obrigada, gente. Então, agora... Obrigada, Isabela. Bom, gente... Obrigada, pessoal. Então, agora eu vou passar a palavra para a Vanessa. Obrigada a todos. Agora eu vou passar a palavra para a Vanessa. Sim, boa tarde. Bom, campuseiros e público em geral, sejam bem-vindos à nossa temática. Meu nome é Vanessa Silva, diretora executiva da Ambiotec Brasil, Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia e Ciências da Vida. É com muita alegria que estarei hoje moderando esse painel com dois colegas especiais que fazem história na biotecnologia brasileira. Cláudia Lima, presidente e fundadora do ITC-Bio, Instituto Tecnológico de Cadeias Biossustentáveis e vice-presidente da Ambiotec Brasil. E Márcio Lacerda, CEO e fundador da empresa Enzitec Biotecnologia. Boa tarde a todos. Agradeço a toda a equipe da Campus pela atenção e para que esse painel fosse realizado, em especial ao colega Cláudio Nascimento, embaixador da Campus PET e Community Leader da Ambiotec Brasil, que nos fez esse convite especial. Muito obrigada por trazer a temática da biotecnologia junto à comunidade da Campus e esperamos que essa parceria seja a primeira de muitas que vamos construir. Bom, eu gostaria de iniciar esse painel apresentando a todos vocês um pouco da história da maior rede oficial de bionegócios do Brasil, a Ambiotec Brasil, o qual tenho orgulho de participar desde a sua fundação, juntamente com esses dois colegas aqui do tema também, né, que vão falar daqui a pouquinho, e mostrar para vocês como que o desafio da gente trabalhar em rede, uma área tão importante para a sociedade, agora nesse momento da pandemia. Eu vou dividir aqui com vocês uma apresentação rápida, tá? Vamos compartilhar aqui a tela. Bom, eu vou começar falando um pouquinho, brevemente, o que é essa rede da associação, da Ambiotec Brasil, né? Ela foi, inicialmente, ela é a maior rede de bionegócios de empresas inovadoras em saúde do Brasil. Foi fundada em 2010 em Minas Gerais como uma associação privada e sem fins lucrativos. E em 2016 para 2018, essa rede cresceu, ela se tornou a Ambiotec Brasil e traz e apoia a inovação e empreendedorismo como ferramentas para o fortalecimento da competitividade industrial. Este ano nós estamos celebrando 10 anos, agora exatamente no dia 26 de julho de 2020, 10 anos de início desse trabalho. É um trabalho que agrega as pequenas e médias empresas, principalmente do setor indústrias brasileiras, e nos últimos 2 anos a chegada de startups inovadoras participando dessa rede conosco, que nos traz muito orgulho também. Nós temos diferentes hubs de inovação no Brasil, né? Como a associação foi fundada em Minas Gerais, nós temos um hub no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTec, entre outros hubs que nós estamos agora realizando parcerias para que a gente consiga ter todo esse trabalho em outros estados do Brasil. A nossa performance como rede é falar de representatividade e legitimidade, fortalecer principalmente a rede de negócios, apoio para a competitividade, ter o incentivo ao perfil empreendedor, promover negócios, atrair investimentos e apoiar a internacionalização. São algumas das nossas performances nesses últimos 10 anos. Nós estamos falando, né, são 70 associados, contando com startups que ainda estão validando suas ideias, nós podemos dizer que temos mais de 100 pessoas associados, né, empresas nessa rede, e que juntas geram faturamento, um turnover aí anual de US$1 bilhão. Então, são pequenas e médias empresas fazendo inovação. Nossos associados, na nossa rede, nós temos diversas áreas, então, as principais, dentro da área de biotecnologia, em nossa sociedade, nós temos empresas já trazendo produtos e soluções em saúde humana e animal,
diagnóstico molecular e genético, diagnóstico in vitro, controle laboratorial, biomateriais, medicina regenerativa, terapias celulares, clonagem vegetal, soluções de alimentos e agro, soluções industriais de meio ambiente e digital health. Algumas ações como promoção de negócios, participação em feiras e congressos, consultoria em treinamentos, apoio a processos regulatórios, inteligência de mercado, além de discussões em grupos técnicos e plataformas de relacionamento, são ações que fazem com que os nossos membros possam participar e compartilhar de suas experiências inovadoras. Bom, algumas imagens aí para refletir um pouquinho de algum dos sócios, isso são ações em todo o Brasil, desde reuniões, entre apresentações, talks, webinários, cursos, treinamentos, rodadas de negócios internacionais, discussões com atores de Anvisa, vigilância sanitária, para defender e entender assuntos do setor, um pouquinho aí do nosso trabalho. Participamos também, historicamente, nesses últimos 10 anos, das principais feiras de negócio do Brasil e do mundo, né? Destacamos a Feira Hospitalar, que é uma grande parceira da Ambiotech Brasil, nesses 10 anos de atuação, como eventos que nós podemos realizar, o próprio Bioinnovation Challenge, né? Que fizemos uma parceria com Biotech Tal para fazer uma validação, né, de ideias de startups na área de saúde, que foi, inclusive, a primeira edição de um projeto como esse na Feira Hospitalar, em 2019, visitas técnicas nas principais empresas do mundo, né, como a Illumina, nós temos a capacidade de realizar visitas técnicas, entre outros eventos, né. Os comitês são, dentro da nossa rede, os locais de discussão para que os nossos sócios possam compartilhar de suas experiências, tirarem dúvidas, e geralmente nós convidamos não só atores privados, como governamentais, consultores técnicos que nos apoiam, nos assessoram, gratuitamente, ajudando essa rede, né, a poder entender um pouquinho esse trabalho, tirando dúvidas da área industrial. Então, a gente tem aí 3 áreas, né, o regulatório caminha já há alguns anos, o grupo de comércio exterior e o grupo de gestão. Alguns dos parceiros que acompanharam conosco nessa trajetória, nesses 10 anos, que nós temos a honra de falar e apresentar para toda a comunidade da Campus PET, né? E queremos logo colocar logo da Campus aí também como parceiro principal da rede de biotecnologia brasileira. Então, dentre atores do governo federal, entre outros estados, associações, consulados, e representantes internacionais da área comercial. Bom, então para finalizar essa breve introdução do que é a nossa rede, né, eu quero convidar todos para vir junto conosco, né. Em 2020, nosso desafio é entregar o planejamento setorial de biotecnologia, que nós, na verdade, não continuamos por conta da pandemia, nós fizemos todo um esforço nesses últimos meses, trabalhando com várias ações da pandemia, o fortalecimento da rede de negócios, empoderando os associados através dos comitês técnicos, a inauguração de novos hubs da Ambiotech Brasil, não só no Brasil, como internacional, que vamos em breve anunciar agora no mês de julho, no mês de aniversário, a ampliação em todo o Brasil, inclusive aí trazendo atores de outros estados que não sejam só da região sudeste, Minas, Rio, São Paulo ou Rio Grande do Sul, mas trazendo Rondônia, Acre, Amazônia, que a gente tem um grande orgulho de abraçar, juntamente com os colegas de Recife e da região nordeste do Brasil. E um trabalho que nós estamos aí, fomos premiados em primeiro lugar de inovação, com o edital do MDica BDI, que nós conseguimos testar uma plataforma BI para inteligência de mercado na área de saúde. Nós já estamos agora, inicialmente, agora em julho, comercializando essa plataforma para todo o Brasil, com condições especiais para as pequenas empresas. Eu finalizando aqui, né, a apresentação, convido vocês a seguirem a nossa rede. Vou terminar só de compartilhar aqui a tela com vocês, vou voltar aqui para a gente continuar o bate-papo. Bom, então, dada essa visão aí do que é a rede da Ambiotech, né, eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso colega Márcio Lacerda, CEO da empresa EasyTech Biotecnologia, que vai falar um pouquinho sobre a temática do nosso painel. Com você, Márcio. Obrigado, Vanessa. Gostaria até de complementar que a EasyTech ela é uma empresa associada, né, da Ambiotech, já há alguns anos, né, e a gente acaba que usufrui muito, né, das informações e das conexões da própria associação,
Então, qualquer empresa startup, qualquer empresa que queira, na área de biotecnologia, né, crescer e se expandir em termos de conexões e network, a associação com a biotech é uma coisa bastante interessante, né, para poder acelerar os processos, ajudar nos regulatórios e tudo mais. Bom, falar um pouquinho de mim, né, meu nome é Márcio Lacerda, eu sou biólogo, eu tenho mestrado e doutorado em bioquímica e imunologia, né, meu doutorado já terminei já há alguns anos, quase que 20 anos, e eu decidi depois do meu doutorado, ao invés de ir para a área acadêmica, ir para a área empresarial, né? Eu fui trabalhar em empresas de biotecnologia e de diagnóstico in vitro na área de pesquisa e desenvolvimento, né? E a minha formação me permitiu trabalhar fortemente na área de pesquisa aplicada, né? Vocês vão ver aí na apresentação, eu vou falar um pouquinho da empresa, né, da Enzitec, e, enfim, vamos direto para a apresentação, que eu acho que até facilita. Screen. Ok, tá dando para ver aí, pessoal? Certinho? Bom, a Enzitec, ela foi fundada em 2005, né? Então a Enzitec já tem hoje 15 anos de atuação, né? Ela começou desenvolvendo trabalhos na área de tecnologia, né? Então a gente trabalhou durante muitos anos na área de desenvolvimento para diagnóstico in vitro, né? Reagentes para laboratório. Hoje a gente tem acumulado aí mais de 70 produtos, né, de diagnóstico que estão no mercado licenciado para as empresas, né, e a gente cobre toda a parte de diagnóstico in vitro, ensaios in vitro para alimentos e bebidas, por exemplo, já desenvolvemos kits para detectar a adulteração do leite, né, leites adulterados, a gente tem kits que nos permitem verificar se o leite está ok ou não, né, kits para águas naturais, enfim, insumos estratégicos, né. Com o tempo, a gente passou, além da parte de tecnologia, passamos a trabalhar também na área de regulatory affairs, que a gente é o termo em inglês, né, que a gente utiliza, que é assuntos regulatórios, né. Então, a Enzitec hoje ela é muito forte na área de registro de produtos na Anvisa. Então, a gente já registrou aí mais de 800 produtos de diagnóstico in vitro e produtos para a saúde. E a gente não só faz registro na Anvisa, mas também faz registro no MAPA, né, que são produtos veterinários. E a gente também faz a regularização de distribuidoras e de fábricas de produtos para a saúde. Então, se você está abrindo uma distribuidora ou está abrindo um empreendimento de fabricação de produtos na área de saúde, a Enzitec já ajudou mais de 30 empresas a fazer suas certificações, então a gente também tem esse apoio na área de regulatório. E, por fim, a área de business, né, que acompanha sempre, né, porque a gente sempre está falando de negócios, né, apesar das expertises em tecnologia e assuntos regulatórios, a gente também faz planos de negócios, pesquisas de mercado, projetos para captação de recursos e estudos horizontais. Então, por ter esse amplo leque, né, de serviços, né, a Enzitec, hoje ela provê ao mercado, são múltiplas soluções para o seu negócio em biotecnologia, né? Bom, as propagandas acabaram, né? Eu acho que é importante saber um pouco da empresa, mas vamos diretamente agora ao tema, né? O tema é como é que a biotecnologia hoje vem ajudando as cidades na pandemia, né? Eu já posso adiantar que a biotecnologia tem um impacto assim enorme na luta contra a pandemia. Vocês vão ver, eu vou mostrar várias coisas, né? Começando, qual que é o grande problema, né, da pandemia, né? Nas grandes cidades, principalmente, né, mas não só em grandes cidades, mas em cidades também menores, que é a questão da aglomeração, né? Estudos feitos em diversos países, eles mostram aí que 45 a 60% das infecções acontecem por via aérea e que 5 a 10% das infecções acontecem por contatos com a superfície contendo o vírus.
Então, assim, baseado nesses estudos, não precisa nem deixar de falar o quanto o uso da máscara e a higiene das mãos e das superfícies é importante, né? Nós estamos aí falando de um grande percentual aí de contaminação, e esses percentuais são muito exacerbados, obviamente, quando você está falando aí de aglomerações de pessoas, né? Então, olha só que interessante, na sua esquerda existe um estudo que mostra que o vírus, coronavírus, né, ele resiste no aço inoxidável por 3 dias, no plástico por 3 dias também, no papelão ele resiste 24 horas, no cobre 4 horas, e em aerosóis ou poeiras, né, ele pode resistir de 40 minutos a 2 horas e 30 minutos. Imagina, 40 minutos a 2 horas e 30 minutos. Você dentro de um ambiente em que uma pessoa espirrou, né, você está praticamente, fatalmente condenado a se infectar se você não utilizar a sua proteção em máscara e a pessoa que está do seu lado também não fizer a mesma coisa, e tomar todos os cuidados, né? Interessante mostrar aqui também que a gente tem vários tipos de vírus, né? Isso aqui só para a gente fazer uma reflexão. O vírus do HIV, por exemplo, ele é um vírus que não tem vacina hoje, e ele tem uma série de problemas. Mas por que o HIV hoje possui um controle epidemiológico muito bom? Porque o vírus HIV ele é um vírus lábil. Se ele cai fora da corrente sanguínea por mais de 3 minutos, ele morre. Então, você só é infectado através de relação sexual, ou então através de transfusão sanguínea, uso de agulhas e tudo mais, né? Já a hepatite, o vírus da hepatite pode ficar em poeiras durante meses e infectar uma pessoa, né? Mas por que hoje a gente não tem um surto gigantesco de hepatite e tudo mais? Porque hoje a gente tem as vacinas, né? A maior parte das pessoas são imunizadas contra a hepatite. Então a gente já achou a solução, né? Embora no caso do HIV a gente não tenha a cura ainda, ou a vacina, a infecção ela é muito restrita, são por vias muito restritas. E a hepatite, embora você possa se infectar facilmente, nós hoje já temos vacinas. E o coronavírus, como é que ele fica nessa história, né? O coronavírus, ele apresenta uma certa resistência no meio ambiente, como a gente viu aí no gráfico da esquerda, e a gente não tem ainda vacina, o tratamento por medicamentos ele ainda não é bem estabelecido, e a infecção está ocorrendo, espalhando pela população, né? Então, se vocês olharem esse gráfico da esquerda, né, ele mostra aí o avanço, né, o aumento de número de mortes, né, em 3 situações diferentes, né? Se você consegue fazer a supressão, que é esse gráfico azul aí embaixo, você consegue paralisar o número de mortes. O que significa essa supressão? É você ter a vacina e ter o tratamento estabelecidos. Você consegue controlar. Agora, se você não tem como suprimir a doença, mas você tem como mitigar, né, que é o gráfico vermelho, então nós estamos falando aí do quê? Nós estamos falando de fazer os lockdowns, os isolamentos, as medidas de controle e tudo mais, você consegue diminuir. E se você não fizer nada, né, você também tem o avanço do número de mortes, ele é mais exacerbado, mas vocês percebem que em todos os casos existe no final uma estabilização do número de mortes, né? Então, interessante, né, isso é notícia, apesar desse gráfico não ser de ontem, mas a notícia de ontem aqui em Belo Horizonte, né, o prefeito, ele segurou muito o lockdown, ele fechou o comércio, e as infecções, a gente estava até 2, 3 semanas atrás sendo o exemplo, né, de uma cidade com melhor controle. E agora o que está acontecendo? Começou a disparar o número de casos, porque você não tem como controlar e você não tem como segurar a doença o tempo todo. Uma hora as pessoas entram em contato e vai crescer. E agora que está havendo a maior abertura, está havendo uma rampagem, né, um aumento exacerbado do número de casos, né? E o que foi que aconteceu no case da Suécia? A Suécia, ela nunca fez lockdown. E aí o que aconteceu? Ela teve um pico muito alto, né, de
óbitos, né, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, mas vocês podem observar que já está estabilizando, enquanto os outros países lá da região da Noruega e da Finlândia, né, eles já têm um controle melhor. Então é muito importante ter esse controle feito de maneira muito segura, né, do que está acontecendo, né. Então, aí, direto Márcio, ao ponto... oi. Oi. Desculpa, 4 minutos, a gente está com o tempo meio controlado. Desculpa Não, vai interromper, dar por tempo favor, aqui. só para a gente... Tranquilo. Então, aonde a biotecnologia pode ajudar no combate ao coronavírus e à pandemia, né? No primeiro ponto é prevenção, no segundo ponto o diagnóstico e no terceiro ponto o tratamento, né? Então, olha só, prevenir, diagnosticar e tratar. A biotecnologia pode e vai ajudar muito ainda o combate na pandemia nas cidades, né? Então, no primeiro item, né, prevenção, isso aqui não é biotecnologia, mas eu não posso deixar de falar. O uso de máscaras, ele é muito importante, né? E a higiene das mãos, né, o uso do álcool gel também é muito importante, né? Em se tratando de biotecnologia, como que a biotecnologia pode ajudar na prevenção, item 1, né? É através das vacinas, né? As vacinas, elas têm a capacidade de imunizar as pessoas adquirem anticorpos e elas ficam com as suas defesas naturais prontas para não serem, para que a doença não evolua, né? A pessoa é até infectada, mas a doença não evolui, né? E a notícia mais recente, né, do dia 3 de julho agora, né, a Anvisa acaba de aprovar os testes clínicos com 9.000 voluntários, né, de uma vacina que é uma vacina de vírus atenuado da empresa Coronavac, né, essa empresa é uma empresa chinesa, né, ela já tem muita experiência, muita janela de conhecimento do coronavírus, né, aliás, o coronavírus saiu da China, mas eles também já convivem com doenças respiratórias há muitos anos, então eles têm experiência nesse tipo de vírus, e o Instituto Butantan, ele vai fazer o teste clínico, né, agora com 9.000 pacientes, e se der certo, ele vai produzir, vamos esperar aí nos próximos meses o que vai acontecer, né. Então, a biotecnologia, em termos de vacina, pode ajudar na prevenção. Segundo ponto, diagnóstico. Como é que é o diagnóstico, né, do coronavírus? Quando a gente é infectado, aí na primeira seta azul, né, aí o que acontece? Com 5, 6 dias você começa a ter os primeiros sintomas, né? E aí a carga viral, que é essa linha em verde, né, que está com essa barra verde aí embaixo, você começa a ter um aumento da carga de vírus. E aí você começa a ter os sintomas, e aí lá pelo segundo dia, ou sétimo, oitavo dia de infecção, né, você começa a criar anticorpos. Primeiro vem os anticorpos IgMs, né, que é um tipo de imunoglobulina, que depois de 15, 20 dias cai, e com 10 a 15 dias de infecção começa a aparecer a IgG, que é um outro tipo de imunoglobulina, um outro tipo de anticorpo, que ele cresce, ajuda muito a combater, os sintomas vão diminuindo, a carga viral vai diminuindo, e a carga até o vírus desaparecer e você está curado da doença, você sarou, né? Então, o teste de IgG e o teste de IgM, ele é bom para você fazer depois que você tem alguns dias de infecção, né? Já quando você foi infectado e ainda não tem ainda os anticorpos produzidos, não adianta você fazer o teste de anticorpo, que não vai dar nada. Mas, por outro lado, você tem o teste que a gente chama de RT-PCR, que é o teste que pega o vírus, né? Ele pega o DNA do vírus, e aí logo no segundo, terceiro dia que você foi infectado, você já observa a presença do vírus, e se você já está com sintomas, você pode correr e fazer esse teste, que certamente, se você tiver com coronavírus, o resultado vai dar positivo, enquanto que os resultados de anticorpos, eles demoram muito para aparecer, né? Então, eu tenho mais 3 slides aí
diagnóstico, então eu vou passar um pouco mais rápido por conta de limitação de tempo, mas a gente tem 3 tipos, basicamente, de diagnóstico, que é o RT-PCR, que é molecular, que ele é bom nos primeiros 10 a 15 dias, onde você detecta o vírus. Você tem aí o diagnóstico, que é o teste rápido. Esse teste rápido, ele já começa a funcionar a partir do 10º dia de infecção. Alguns demoram um pouco mais, alguns são bons, outros são de qualidade inferior. A gente tem essa discussão aí em questão da qualidade dos testes rápidos. Alguns detectam com 10, outros só com 15. Então, não adianta, eu comecei a sentir os sintomas no 5º dia, não adianta fazer teste rápido, porque não vai aparecer nada, só a partir do 15º dia que eu vou ter resultado positivo. Inclusive, hoje já tem nas farmácias, aqui em Minas Gerais, a rede Araújo é muito forte, nós temos aí as farmácias já fazendo o teste para a população, né? E tem os testes também sorológicos de alta sensibilidade, que são os testes de ELISA, que também são testes que só detectam os anticorpos, né? Então, só a partir de 10 a 15 dias. Mas eles são melhores do que os testes rápidos, por serem mais sensíveis, né? Muito bem. E tratamento, né? Para finalizar, a gente fazer o tratamento, a gente pode fazer tratamento por respiradores, né? Pulmonares. Isso aí não é biotecnologia, mas eu não posso deixar de citar. Mas a biotecnologia contribui muito na criação e avaliação e validação de medicamentos, né? Para você validar os medicamentos, você precisa muito, né, da biotecnologia para poder atuar. Então, nós temos a hidroxicloroquina, o Remdesivir, outros retrovirais. Nós temos agora os vermífugos, né, que são muito importantes, né? A ivermectina está na onda agora, né, da utilização, porque ela ajuda a proteger os pacientes, né, da infecção. O sistema imunológico fica mais apto a poder combater a infecção, né? Enfim, como que a biotecnologia, então, pode ajudar as cidades, né? Elas são ferramentas essenciais de prevenção, de diagnóstico e de tratamento contra o coronavírus, contra a pandemia. Mas não basta apenas essas ferramentas, a gente tem que ter informação, educação, a gente tem que ter vontade política de fazer as coisas acontecerem e, principalmente, né, eu acho que o mais importante de tudo, a gente tem que ter consciência coletiva e cidadania. Lavar as mãos é responsabilidade social, usar máscara é responsabilidade social, e se informar e se comportar adequadamente perante uma pandemia para toda a população é responsabilidade de todos fazer isso. Gostaria de agradecer aí ao pessoal do Campus Party e ao Cláudio Nascimento, principalmente, pela oportunidade. Obrigado a todos. Bacana, obrigada, Márcio, pela apresentação. Show de bola, com pouco tempo a gente está tentando dar um recado aqui para todo mundo que está nos assistindo. Algumas perguntas já estão sendo feitas aqui de alguns telespectadores, nós vamos deixar um pouquinho para o final, tá, pessoal? Nós vamos responder aqui todo mundo na medida do possível. E agora eu passo a palavra para a nossa colega Cláudia Lima, presidente do ITCBio e vice-presidente da Ambiotech Brasil. Cláudia, com você. Obrigada, Vanessa. Eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de estar aqui presente com esse grupo tão seleto. Com muito orgulho, eu sou vice-presidente da Ambiotech Brasil, né, onde, com a força e garra da Vanessa e de um time muito forte, né, o Márcio também está presente, outros amigos, vem tornando essa luta diária contra a Covid-19 uma realidade presente em todo o Brasil, né, os cuidados que a gente precisa ter. Além dessa minha participação na Ambiotech, né, eu sou também presidente do Instituto Tecnológico das Cadeias Biossustentáveis, o ITCBio, e recebi do Cláudio Nascimento, a quem eu agradeço também, esse desafio de estar aqui nessa sala para falar um pouco do que nós estamos tentando fazer para combater na cidade, na nossa região, principalmente, né, os sintomas e os efeitos dessa pandemia. E como a palestra toda fala de novos horizontes, né, eu gostaria também de colocar
alguns horizontes que nós estamos traçando a partir de hoje. Então, eu vou aqui mostrar a nossa apresentação. Compartilhar. Só um momento. Eu espero que todos estejam vendo. Eu não vejo ninguém. As pessoas estão vendo a nossa apresentação, Vanessa? Sim, perfeito. Tá Pode ótimo. continuar. Então, a nossa fala de hoje é como a biotecnologia vem ajudando as cidades na pandemia, mas também uma inserção das ações que nós estamos realizando aqui no Nordeste do Brasil para aprimorar os dados e as ações da biotecnologia e das ciências sustentáveis. Falar um pouco do que é o ITCBio. Eu disse que era presidente do ITCBio, o Instituto Tecnológico das Cadeias Biosustentáveis. Ele atua na formação e na implantação de cadeias de valor e arranjos ecoprodutivos locais, porque nós trabalhamos com produtos essencialmente da biodiversidade brasileira. Nós formatamos a EPLs em áreas estratégicas relacionadas à bioeconomia, ou seja, nós formatamos cadeias para geração de renda e desenvolvimento sustentável, através, né, do desenvolvimento social. O ITCBio vem trabalhando arduamente no desenvolvimento de novos produtos e processos. Eu vou citar, a posteriori, alguns exemplos, desculpa. Nós trabalhamos na elaboração, captação e gerenciamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Trabalhamos fortemente no desenvolvimento de sistemas de economia circular. Também trabalhamos na incorporação de bioativos em novos produtos tecnológicos, desenvolvemos alguns nessa fase pandêmica, desenvolvimento de tecidos inteligentes para que as pessoas possam também se proteger contra vírus, bactérias e com outras finalidades, e trabalhamos também com o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à preservação do meio ambiente, pois, afinal de contas, nós trabalhamos sempre buscando tecnologia verde para que não possa agredir o meio ambiente. Pedir licença. Obrigada. O ITCBio, ele não tem os anos de vida da EasyTech, nós somos muito novinhos, nós começamos em 2016, mas apesar de muito novos, nós hoje, como instituto, temos um network bastante sólido, bastante consolidado, né, pois nós temos termos de cooperação técnica com a Ambiotech, obviamente, mas com outras instituições, com universidades, com instituições financeiras, com governos, com várias empresas, algumas entidades internacionais, universidades e centros de pesquisa na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, agências de fomento, várias comunidades e várias entidades do Sistema S, como o SEBRAE, como o Senai Inovação e Instituto Senai Inovação também. Falar um pouco sobre o que vem a ser bioeconomia e por que ela é importante nesse cenário. Vejam, a bioeconomia, ela engloba toda a cadeia de valor que é orientada pelo conhecimento científico avançado e atua na busca por inovações tecnológicas, na aplicação de recursos biológicos e renováveis em processos industriais para gerar atividade econômica circular e benefício social e ambiental coletivo. Esses são dados da BBI de 2019, são dados bastante recentes. E no cenário global, a bioeconomia, que diziam que seria a economia do futuro, ela é hoje a economia do presente, porque ela movimenta na ordem de 7,7 trilhões de dólares. Este é o faturamento, tá certo, anual da bioeconomia no mundo. Isso sobre bioeconomia circular. E no Brasil,
nós temos um enorme cenário de exploração de bioativos da nossa biodiversidade. Nós somos o país com maior biodiversidade do planeta. E hoje nós temos comprovados na literatura científica alguns ativos que detêm atividade, por exemplo, virucida. Então, no cenário da pandemia, nós podemos obter, a partir de ativos da natureza e de ativos que hoje são resíduos, substâncias que podem ser incorporadas em novos produtos tecnológicos e em novos materiais que protejam, por exemplo, as superfícies, os equipamentos médicos e as pessoas de uma forma geral. Falar um pouco de economia circular. A gente, muitas vezes, pode pensar que esses dados que eu estou falando, ele pode não estar relacionados, mas vocês vão entender que eles estão plenamente relacionados com novas tecnologias verdes que nós vemos aplicando no Brasil. Então, a economia circular é uma economia que não gera resíduos, que cresce desconectada na exploração de recursos naturais e que agrega valor para todos os elos da cadeia. Esse é o tipo de economia que precisa ser implementada no mundo inteiro, porque se não conseguirmos obter materiais de valor a partir do resíduo que nós geramos, nós estamos fadados, tá certo, a estar enterrados em lixo, né? Então, a diferença básica é que a economia linear, certo, ela agrega valor e depois destrói o valor, enquanto que a economia circular, ela gera novos recursos, faz girar a roda da economia através do reuso, da redistribuição, da remanufatura, reciclagem, né, da reparação e manutenção da biodiversidade. Só para citar um exemplo do que o ITCBio vem realizando, né, aqui no sertão de Pernambuco, na cidade de Petrolina, estima-se que 10% da produção de mangas, né, estão fora do padrão comercial. Para se ter uma ideia, hoje é gerado cerca de 40 mil toneladas ano de resíduos na produção de manga. Nós temos em Pernambuco a maior exportação de manga de todo o Brasil, né, o segundo maior do mundo, ele só perde para a Índia, mas 10% da produção, ela é descartada como resíduo, e nós, do ITCBio, tá certo, já conseguimos obter produtos de valor, inclusive no combate de algumas doenças, no combate ao mosquito da dengue, por exemplo, e outras doenças, e produzindo alguns materiais, como microcelulose e nanocelulose, de outros resíduos, que podem ser incorporados tanto em tecidos inteligentes, como em componentes de carro, de veículos e em materiais plásticos. Falando especificamente na biotecnologia em um cenário pós-pandemia. Ainda durante a pandemia, o ITCBio desenvolveu um gel sanitizante, quando houve aquele problema no Brasil por conta de componentes importados, né, do álcool em gel. Então, nós realizamos mais de 200 formulações e chegamos a um hidratante sanitizante. Esse gel sanitizante ou hidratante sanitizante, como nós chamamos, ele tem uma característica extremamente interessante, porque ele não é à base de álcool, ele não desidrata as mãos. Então, ele apresenta hidratação e maciez para as mãos, da ação prolongada, porque o álcool em gel, realmente, você utiliza, e quando ele evapora, a sua proteção acabou. Então, você tem que passar inúmeras vezes. E esse gel, não, ele produz uma espécie de camada protetora na pele, ele tem uma ação prolongada, ele possui ação virucida e bactericida, ou seja, ele protege realmente a pele da ação do vírus. Se houver qualquer contato, o vírus morre em contato.
ele tem componentes biodegradáveis e possui matéria-prima genuinamente nacional. Só para ressaltar o que o Dr. Márcio falou, a higienização das mãos é uma das medidas de prevenção contra a Covid-19. Né? Uma outra forma que nós encontramos de reunir informações sobre empreendedorismo, sobre ciência e tecnologia, foi através da construção de um congresso internacional online. Esse congresso, organizado também pelo ITCBio, com parceria da Ambiotech, ele é um congresso que já é um sucesso, pois ele já conta com a participação de mais de 7.000 participantes de 30 países diferentes. Então, esse congresso online, ele está formatando uma grande rede que será discutida inovação e empreendedorismo relacionado a biocosméticos e aos fitoprodutos. Ele acontecerá de 27 a 29 de julho e ele foi elaborado pela plataforma da Congressme. Bom, o ITCBio, recentemente, formatou uma parceria com a Prefeitura de Ipojuca. Ipojuca, para todos do Brasil que não sabem onde fica, é uma das praias mais bonitas do Brasil, que é a praia de Porto de Galinhas. Ela está situada nessa cidade, em Ipojuca. E nós estamos apoiando a Prefeitura no desenvolvimento de ações tecnológicas e voltadas à biossegurança, porque Ipojuca, tá certo, a praia de Porto de Galinhas, ela pretende ser um dos locais seguros para que as pessoas possam visitar assim que for decretado o desconfinamento total, né, e a ida à praia, né, todas as normas de segurança estão sendo realizadas e nós estamos tentando apoiar justamente o município. Uma outra ação é que nós estamos trabalhando para manter a biodiversidade marinha e a biodiversidade azul, de uma forma geral. Então, através de parcerias, nós estamos implementando ações para proteção da nossa biodiversidade verde e azul, proteção do meio ambiente e proteção das pessoas nessa temporada, nesse novo estágio, o que as pessoas estão chamando realmente de novo normal. Cláudia, oi, temos aqui 2 minutos, no máximo 3. Já estamos quase, a turma já está aqui me chamando, vamos lá. Nossa, tá bom, eu estou terminando. Então, a partir de tudo o que eu falei, nós estamos também estabelecendo parcerias com alguns grupos privados para estabelecer a Bionordeste Negócios Sustentáveis S.A., na busca tanto de segurança alimentar, porque todos sabem que na pandemia, uma das ações que apoiam você ficar protegido, é uma alimentação saudável, né? E buscando novos ativos com novas ações de proteção. E estamos formatando o Biotech Hub para desenvolver tecnologia e desenvolvimento sustentável. O Biotech Hub vai atuar com todos esses cenários, com todas essas áreas, para apoiar, melhorar a vida das pessoas. Aqui estão listados alguns dos nossos parceiros, aqui é a Ambiotech, a Biquinha, Associação Brasileira de Indústrias Químicas, e todas essas empresas que o ITCBio tem a parceria já firmada, formatada e consolidada. Aqui o nosso contato, e eu queria agradecer muitíssimo pela oportunidade de compartilhar essas informações com vocês. Maravilhoso. Obrigada, Cláudia. Parabéns, excelente, muito bom. Peço desculpas aí aos colegas e a todos, porque o tempo é muito corrido. A gente falou para a equipe da campus, a gente tem tanta coisa para falar, então a gente tem que fazer um campus aí de biotech em área de saúde. Já vou deixar o recado aí para os organizadores. E assim, para ir para os minutos finais, eu queria, antes da gente fazer as últimas palavrinhas rápidas, a gente vai abrir então para as perguntas.
O pessoal está passando aqui no chat para a gente, aí vamos fazer aquela brincadeira assim, bate-bola, para conseguir responder quase todas, tá bom? Eu vou tentar pegar a primeira aqui. Eu vi aqui, Vanessa, tem 4 perguntas bastante interessantes. Acho que a gente consegue fazer, sim, responder todas, hein? Vamos lá. Tá, vamos lá. Eu estou falando... Bom, a primeira aqui, eu acho que foi da Letícia, né? Mas acho que é isso. Vocês acreditam... Vamos lá, Isabela, quer ajudar a gente aqui? Vamos lá. Deixa eu colocar a pergunta aqui na tela para vocês. Show. Tem uma primeira aí antes. Exato. Oi? Tá, tem uma desculpa. antes. Isso. Vamos lá. Letícia perguntou. Deveria, então, ser costume, desde sempre, as pessoas usarem máscara? Porque eu vi o Márcio falando não só sobre o Covid, né? Também sobre outros tipos de doenças infecciosas por ar. Qual a opinião de vocês sobre isso? Será que o novo normal seria a gente utilizar a máscara o tempo inteiro? Na verdade, várias outras doenças, como a gripe, por exemplo, que a gente sabe, né, e que não é por causa do frio que a gente pega gripe, né, a gente pega gripe no frio porque a gente fecha as janelas todas e ficamos todos respirando o mesmo ar, né, então, a gripe a gente já está acostumado, a gente sara rápido, enfim, né, mas, por exemplo, para idosos, né, talvez que são pessoas mais fragilizadas em relação a uma gripe normal, que correm risco de vida e muitas vezes vem a óbito, deveria ser, sim, sempre uma prática usar máscara, mas não para toda a população, né, obviamente, né. Agora, é interessante essa pergunta, por exemplo, eu estou fazendo uma caminhada ao ar livre, eu tenho que usar máscara? Se eu estou fazendo uma caminhada ao ar livre, não tem ninguém, não tem pessoas, é um lugar realmente isolado, não precisa. Agora, você está passando, outra pessoa passou correndo, aí passa de vez em quando uma pessoa correndo contra você. Se essa pessoa espirrou a 10 metros de você e tem um vento na direção dele e vindo em você, às vezes o aerosol do espirro dele não vai no seu rosto, não. Ele vai na sua mão. Você está correndo, vai na sua mão. E aí você faz assim, ó. E se esse cara está com coronavírus, eu queria interromper tá rapidinho. Contaminado. Pode falar. Então, o espirro é chamado de aerosol, porque a gente está acostumado a ouvir aerosol como os sprays, certo? Mas o que eles chamam. Um aerosol. Isso são as microgotículas que espalham quando você espirra, né? E isso gera como se você estivesse pulverizando o ar, que é a sua saliva, principalmente, e ela não caia imediatamente no chão depois que você espirrou. Ela demora um tempo e ela é leve. E se tiver vento, ela pode até subir, né? Então, é bom as pessoas idosas se protegerem, talvez para alguns pacientes, algumas pessoas imunossuprimidas e para algumas pessoas idosas, deveria sim ser, para determinados ambientes, utilizar máscara, sim. Acredito que isso seria uma boa prevenção. Eu queria complementar, Márcio, a tua resposta, que eu achei excelente, realmente, mas a gente tem um exemplo muito claro, porque nós não temos a cultura de usar máscara, né? No Brasil, não tínhamos, pelo menos. Hoje, nós vamos na rua e vemos todo mundo de máscara. Mas a gente pode enxergar, por exemplo, o Japão. O Japão teve um índice muito baixo, totalmente controlado, porque as pessoas têm cuidado e têm a cultura de usar máscara sempre, né? Cuidado, inclusive, em não passar nenhum tipo de infecção para o outro. Então, isso é uma cultura que eu acho que o Brasil precisa começar também. Interessante, gente. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. A Letícia Lima perguntou aqui também. Vocês acreditam que o melhor para o Brasil, olhando para o caso que estamos agora, ainda vale o lockdown ou não? Porque eu vi ali o Márcio comentando sobre Belo Horizonte, aí você trouxe o caso, acho que foi Suíça. Queria, inclusive, passar a palavra para a Vanessa, não sei se você tem também alguma opinião, se você poderia complementar sobre isso. Eu vou até deixar para os especialistas, mas o que a gente tem muito observar... Eu vou deixar a palavra para eles, eu complemento. Quem começa? Tá bom. Quem começa? Cláudio ou Márcia? Ladies first. Ladies first. Olha, eu tenho muito medo do coronavírus, porque a gente não sabe exatamente como ele vai reagir no nosso organismo, né? Então, eu, a princípio, não tive ainda, né? A princípio.
Mas existem algumas cidades que, assim, tem que ser feito caso a caso. Nós vemos o caso de Manaus, por exemplo, que já está imunizada, que aí o lockdown é completamente desnecessário, né? Em outras cidades que não acreditam e que as pessoas estão nas ruas completamente desprotegidas. Então, isso é uma resposta que depende, né, eu diria. Poxa, entendi. Márcio. Complementando rapidamente, né, para a gente aproveitar as outras perguntas, quando a gente vê as curvas de crescimento de casos e de óbitos, a gente percebe que isso vai acontecer em qualquer lugar, em maior ou menor velocidade. Mas se você fizer o lockdown, fizer a restrição de circulação das pessoas e os bons hábitos, o que acontece? O número de casos, ele demora muito mais a crescer, né? Então você consegue ter um controle das instituições de saúde melhor, porque aí você você não estoura a capacidade de atendimento e tudo mais. Então é muito saudável a questão do lockdown sob esse ponto de vista, né? Agora, eu não acredito que se as pessoas, num caso extremo, todo mundo se isola, igual aconteceu na China. Se você andar na rua, você toma cacetada na cabeça, né, de policial, né? Isso resolve por um tempo, mas depois que as pessoas começam a circular, não resolve mais, porque vai começar a ter novas infecções e vai começar a crescer de novo. A grande esperança é que, nesse meio tempo, apareça uma vacina, né? Mas a vacina demora para... ainda, talvez, em 2021, acho que a gente tenha... Não sei se a gente vai ter vacina ainda esse ano, né? Entendi. Bom, a gente tem outra pergunta aqui da Letícia. Vale a pena uma pessoa que não teve contato com o vírus, ou acha que não teve, fazer o teste de... eu não sei como é que se pronuncia, IgM, IgA, IgG. Isso. Se a pessoa não teve contato com o vírus, né, ela não vai apresentar nem teste de presença do vírus, que é aquele RT-PCR que eu falei, que é o teste genético, e também não vai apresentar anticorpo, né, contra o vírus. Mas o que é melhor fazer, né? Se você está sem sintoma nenhum, será que eu tenho coronavírus? Você pode ter, porque demora 5 dias para aparecer os sintomas. Que teste que eu tenho que fazer? Não adianta você, se você nunca sentiu nada, e fizer o teste do anticorpo, não vai aparecer nada. Se você está hoje no 3º dia da infecção, ainda não tem sintomas, você pode até fazer o teste de DNA e dar positivo. Falei, fui contaminado recentemente. Vamos dizer, eu estive no hospital, ou eu fui para balada, enfim, eu me misturei com um monte de gente. Você vai demorar 5 dias para ter os sintomas, né? Então você pode fazer o teste do DNA que ele vai dar positivo. Não adianta você fazer o teste sorológico de IgA, IgG, IgM, que ela está falando aí. Agora, se você teve há 40 dias atrás, 1 mês, 2 meses atrás, coronavírus, nem percebeu que você teve. Aí, o que acontece? Se você fizer o teste de DNA, vai dar negativo, porque você já sarou, o seu sistema imunológico já matou o vírus. Mas a sua imunoglobulina G, que é a IgG, você lembra que a IgM ela sobe, depois desce, desaparece, mas a IgG ela fica um tempo prolongado. Então, você consegue fazer o teste e saber que você teve coronavírus, né? Então, esse teste imunológico, se você não tem sintoma nenhum, que é igual que ela está perguntando aí, não tem sintoma nenhum, né? Então, é bacana ela fazer assim, se ela der positivo, aí eu devo ter tido aí coronavírus entre 20 e 30 dias aí atrás, e eu não vi porque eu não tive sintomas, eu sou naturalmente resistente. E eu conheço várias pessoas que dão positivo IgG e que nunca tiveram nada, né? Então, porque, por exemplo, eu acho que eu tive lá no início de março, quando ainda não estava assim alastrado, ainda não se tinha tanto conhecimento, eu fiquei muito mal, assim, por uns 5 dias, mas foi no início de março, assim, foi um dia depois do pós-carnaval, e eu trabalhei, inclusive, no carnaval, eu trabalhei em um bloco de carnaval, e aí no dia seguinte do bloco de carnaval, eu adoeci, mas eu fiquei muito mal, e aí, como eu tenho infecção de garganta,
por repetição, eu fui no posto e aí eles me falaram, não, eu fiz o teste e eles falaram, não, o seu deve ser infecção mesmo de garganta. Eu fiz o teste, eles descartaram o meu teste, então eu não sei se eu tive ou se eu não tive. Hoje, o que você poderia fazer? Fazer o teste, que eles chamam de sorológico, para ver se você tem imunoglobulina G presente, né? Existe o teste rápido, uns são mais sensíveis, outros são menos sensíveis, e existe aquela segunda técnica que eu falei, que é a técnica de ELISA, que ela também detecta o anticorpo IgG ou IgM, mas ela é muito mais sensível, né? Qualquer um desses dois deve te atender. Se ele der negativo, você pode ter certeza que você não teve naquela época. Tá. Ok? Mesmo passando tanto tempo, eu consigo fazer o teste. Foi lá Sim, no... os estudos ainda não... para alguns pacientes, a imunoglobulina vai caindo e para outros, ela mantém durante muito tempo. Na verdade, para a maior parte deles, ela permanece aí por 2, 3 meses e depois cai. Por isso que muitos pacientes, eles não adquirem a imunidade natural e ficam, vamos dizer, vacinados depois que infectam. Como acontece, por exemplo, com a dengue, chikungunya e zika, depois que as pessoas são infectadas, muitas delas, não todas, né? Muitas delas ficam resistentes porque já tem os anticorpos, né? Mas no caso do coronavírus, isso ainda não é bem definido ainda, a gente não sabe, tá? Entendi. Bom, pessoal, eu queria fazer uma última pergunta, se a gente puder ter uma resposta um pouquinho mais rápida, para eu dar o tempo de vocês fazerem as considerações finais. Legal. A gente tem essa pergunta aqui do Guilherme Lopes. Fatores como o clima, a umidade do ar, fatores naturais em geral, afetam o modo de tratamento e o combate ao vírus? Aí, gostaria de trazer aqui para a Cláudia, se ela puder fazer uma consideração em cima disso. As pessoas estavam acreditando no início, né, que a China, onde apareceu o vírus, ou logo depois a Europa, estavam todos no inverno, né, e que ele não iria sobreviver no Brasil, porque aqui era quente, né, e isso foi completamente desmistificado, né, porque como o Márcio muito bem falou, o frio, ele proporciona que as pessoas fiquem mais próximas, porque com muito frio no hemisfério norte, com neve, eles vão para shopping, eles ficam em casa, então o contato físico é muito maior, né, eu não vi nenhum estudo comprovar que o clima, né, e as condições, os fatores naturais, eles propiciam ou desfavorecem per si o espalhamento da doença, né, isso realmente foi lenda urbana. Entendi. Bom, pessoal, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez. Obrigada por trazer esse tempo, por trazer esse tema para a gente. Obrigada pelo tempo que vocês dedicaram aqui a estar conversando com a gente, a trazer informações tão valorosas hoje em dia para a gente, né, nesse momento que a gente vive atual do país. E eu gostaria de abrir um momentinho só para vocês fazerem rapidinho algumas considerações finais. Ok. Márcio, Vanessa. Márcio, pode começar. Por favor. Bom, eu acho que eu coloquei no último slide da minha apresentação, a gente tem que ter, a gente fica falando responsabilidade social para político, fica falando responsabilidade social para empresário, mas a responsabilidade social, ela tem que estar no indivíduo também. Todo mundo tem que ter responsabilidade social, né? Então, usar máscara no supermercado é responsabilidade social. Evitar aglomerações, fazer o comportamento adequado, principalmente agora, né, durante a pandemia, é muito importante para a gente fazer esse combate. Então, eu acredito que o meu recado é responsabilidade social para todos, né? Isso aí. Vanessa? Vou passar para a Cláudia, que eu quero fechar com uma Claudinha. Tá bom, minha querida. Isabela, queria agradecer muitíssimo o apoio que você nos deu e as outras pessoas que estão também nos acompanhando, a Letícia e o Marco, não é isso? Que estão aí nos bastidores. Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade, né, da gente poder
falar um pouco do que a gente vem tentando ajudar as pessoas, ajudar o país, né, com essas ações. E agradecer aqui, deixar um agradecimento muito especial para o Cacau, né, para o nosso querido Cláudio Nascimento, que é uma pessoa que mora no nosso coração e que nos proporcionou essa oportunidade muito legal de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Vanessa? Aqui, minha última palavra é agradecer, né? Falar que toda a comunidade de biotecnologia nacional e internacional, nesse momento, está unida para tentar combater essa pandemia, isso é fato. A gente está se unindo cada vez mais. A gente precisa aprender com esse momento na história da humanidade, que é única. A gente precisa sair daqui com um entendimento coletivo, né? E eu vou deixar uma frase para encerrar do nosso Cacau, Cláudio Nascimento, nosso embaixador da Campus e nosso colega aqui na Biotech. Antes da tecnologia, sempre estão e sempre serão as pessoas, pessoal. Então, eu deixo esse recadinho do coração para que a gente finalize esse painel, para a gente sair todo mundo junto com saúde. Saúde e paz para todos aí. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Márcio. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Obrigada, Prazer. Valeu, tchau, tchau. pessoal, para nos assistir.